O diabo se levantou contra mim. O inimigo está furioso comigo. Quantas vezes já ouvimos essa frase? Geralmente, quando um cristão está enfrentando problemas, é comum ele atribuir isso ao diabo, de modo que ele sai como o inocente da história. Mas será mesmo que tudo de ruim que acontece na nossa vida é sempre a culpa do diabo? Vemos na palavra de Deus que não, pelo contrário. Às vezes é o próprio Deus quem está usando a vara para nos corrigir. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado ou corrigido por seu pai? Muitas vezes, tomamos caminhos errados na vida, decisões contrárias à palavra de Deus. E algumas vezes até pecamos conscientemente. Deus, por ser um pai de amor, não fica nos olhando caminhar para o buraco de olhos vendados, fingindo que nada está acontecendo, pois isso não seria amor. Pelo contrário, Ele, como um pai amoroso, tira a sua vara do bolso e nos disciplina, usando circunstâncias e situações difíceis que irá doer em nós para nos fazer acordar e despertar daquela atitude errada que estamos tendo. Mas isso é um problema muito grave quando, em vez de enxergarmos que talvez seja Deus por trás daquele problema me corrigindo, eu sempre enxergo o diabo por trás. Isso é um problema porque se é o diabo, então eu passo a crer que eu estou no caminho certo e por isso ele está furioso comigo e continuo caminhando para o buraco ou seguindo uma direção contrária à vontade de Deus. Percebe que a maneira como eu interpreto o problema influencia diretamente no meu comportamento e no destino da minha trajetória? Por isso, é fundamental, irmãos, entendermos que por trás de cada problema e dificuldade da vida existe um Deus, usando eles para nos tratar e nos aperfeiçoar no seu caminho. Outro problema muito grande é a maneira como iremos reagir a essas dificuldades. Por isso está escrito no versículo 5 assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita por filho. É muito importante, o texto diz, não se magoarmos com Deus, não fazermos biquinho para Ele e se rebelarmos, deixando de cumprir o seu propósito e a sua vontade. Não. Devemos manter o nosso propósito de oração, de leitura bíblica, ministerial, os nossos compromissos com a nossa família e tudo aquilo que estivermos fazendo diante de Deus, devemos manter a nossa fidelidade diante dele. Se assim nós agirmos, a correção irá produzir um fruto bom em nós. Como diz no versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Lembra quando você levava varadas da sua mãe ou do seu pai? No momento você até ficava chateado e magoado. Mas a longo prazo, aquilo produziu frutos de honestidade, de maturidade, de responsabilidade na sua vida. E hoje, você é grato aos seus pais por terem te corrigido e te ensinado. Assim também, o texto diz que quando surge uma circunstância difícil, é difícil. Ficamos tristes e até às vezes magoados com Deus, mas só no momento. Se tivermos a humildade de entender que lá no fundo Deus está agindo por amor e Ele tem um propósito melhor com isso, o texto garante que no futuro, a longo prazo, isso produzirá frutos de justiça e paz na nossa vida. Ou seja, teremos uma transformação no nosso caráter, na nossa conduta, nas nossas escolhas, que trará paz e trará santidade para o nosso viver. Em outras palavras, vamos parar de atribuir tudo ao diabo
porque até quando o diabo age, ele age com a permissão de Deus. Nunca se esqueça que antes do diabo tocar na vida de Jó, a Bíblia diz que ele pediu permissão para Deus. E também pediu para tocar na vida de Pedro. Jesus diz: Satanás pediu permissão para te peneirar como trigo, Pedro, mas eu roguei por ti. Perceba, Satanás não faz nada sem Deus permitir. E se Deus está permitindo, é porque tem um propósito. Logo, seja uma ação do diabo, seja um problema comum, ou seja consequência de escolhas erradas, seja o que for, tudo isso será usado nas mãos de Deus como um instrumento para aperfeiçoar o meu caráter, me corrigir e me tornar mais parecido com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que você tenha esta maturidade de interpretar circunstâncias difíceis como correção do Senhor e perguntar: Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Essa é a atitude que mudará mais depressa a nossa vida. Se o vídeo foi edificante para a sua vida, curta ele aqui embaixo, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube sugere ele para mais pessoas assistirem. Se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative os sininhos para receber todas as notificações e compartilhe, nos ajudando a espalhar a palavra de Deus. Deus te abençoe.